Essa igreja eu tinha vindo, acho que num concílio, alguma atividade, foi essa segunda vez que eu entro aqui. Primeira vez a associação fez algum evento, confraternização final de ano, né? Alguma coisa assim, essa igreja. Fiquei encantado aqui, então estava pensando assim, um dia vou ter oportunidade de ir lá, e estamos aqui. Estou revendo alguns amigos, o irmão Rubens, a esposa, a irmã Jailda, Paulo, a família do Paulo, algumas pessoas eu já conheci aqui, fico bem à vontade. E é lógico que a Silvana e toda a família aí do CT, que tiveram que me aturar naqueles momentos lá, estávamos juntos, né? Quando você quiser retribuir a visita, está bem pertinho, tá? É do lado de lá da Raposo, depois desse distrito, o próximo distrito ali já é o nosso, Jardim Arpoador. Tem a Igreja Jardim Arpoador, Parque IP e Jardim Esmeralda. Prazer realmente estar aqui, espero que você esteja confortável para ouvir nesta manhã a palavra de Deus. A igreja está fazendo transmissão ao vivo ou é gravada? Ao vivo. Então, eu peço licença a vocês, vou me dirigir, pode ser essa aqui? Vou me dirigir, então, aos nossos amigos, membros da Igreja de 27º Dia daqui da Granja Viana. Você que está ao vivo agora nos assistindo, seja muito bem-vindo, faça parte desse grupo de adoradores que aqui estão. Se por alguma razão você estiver assistindo a esta programação, depois, creio que fica gravado e a qualquer momento você pode assistir nos canais da igreja, desta igreja. Que Deus também abençoe, onde você estiver e quando você estiver assistindo esta mensagem. Se una a nós aqui, fisicamente a igreja aqui está lotada e estamos adorando o Senhor. Hoje é o aniversário da ASA, a Ação Solidária Adventista, 96 anos, você faz parte dessa festa, que Deus abençoe você onde você estiver. 96 anos. Eu costumava dizer o seguinte, você já ouviu a expressão assim, especialmente o Ministério Jovem, quando fala que vai ter um programa à tarde, fala isso, olha, os jovens de 0 a 100 anos, né? Sempre fala assim. E aí eu aprendi que lá no meu distrito, eu realmente tenho moral para falar isso, porque nós temos um irmão no distrito que é centenário. Alguns de vocês conhecem o irmão Germano, e ele completou há 2, 3 meses atrás, 100 anos de idade, né? Então, ele é mais velho do que a ASA. Na verdade, assim, vamos pontuar e deixar bem claro. Não é que ele é mais velho do que a ASA, é que a ASA, ao ser estabelecida oficialmente como departamento, ok? Tem 96 anos de idade. Acontece que a ação solidária da igreja, ou a participação da igreja em atividades solidárias, de caridade, sempre existiu. Esse sempre foi a orientação de Jesus Cristo para todas as pessoas que o seguissem. A gente já tem estudado, esse é o método de Jesus. A irmã White diz que o melhor método, o método que funciona é exatamente esse, né? Jesus, ele se misturava com as pessoas, ele atendia as necessidades daquelas pessoas, ganhava a confiança e depois ele dizia, segue-me. Então, bem adequado é que aos 96 anos de idade deste departamento, tenhamos o título aqui, nos passos ou nas pegadas, nos passos de Jesus. Então, se todos aqueles que seguiram a Jesus seguiram as orientações que ele deu, então tem muito mais de 96 anos, tá? Nós estamos falando aí de desde quando o mundo é mundo e desde quando Deus instituiu e derramou o seu amor, como o grupo cantou agora, o quarteto cantou agora, né? Enche a nossa vida de tal jeito que transborda. Então, desde quando as pessoas aceitaram o amor de Jesus em sua vida, estão compartilhando esse amor, estão seguindo os passos de Jesus, né? Estou vendo o pastor Kleber, a irmã Marli, charada, minha esposa, prazer em revê-los. O pastor Kleber tem um irmão, pastor Quarupi,
que era meu pastor lá em Manaus. Nós trabalhamos juntos muitos anos, né? E eu lembro, acho que a primeira vez que eu conheci pessoalmente o pastor Kleber foi quando nós fizemos uma celebração, já não lembro em quantos anos, 70, 78 anos, da Luzeiro. E aí o seu pai e outras pessoas lá foram homenageados lá, né? Nós estávamos num palco lá com um chapéuzinho de capitão da Luzeiro, né? E em outros encontros da igreja, estamos sempre juntos aí. Muito prazer. Eu quero que você feche seus olhos, vamos fazer uma curta oração, nós vamos ler a Bíblia agora. Nosso Deus, muito obrigado, o privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado porque neste sábado também temos o privilégio de abrir a Tua palavra. E seguindo os passos de Jesus, ouvi-lo e, mais do que nunca, termos bênçãos suficientes em nossa vida para compartilhar com quem não tem. Portanto, Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente neste momento, em nome de Jesus. Amém. Tem 3 palavras que, quando eu penso na ASA, né, nesse departamento, são 3 palavras que me saltam à mente sempre: caridade, solidariedade e amor. E eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Eu estava fazendo uma pesquisa, e nessa pesquisa descobri o seguinte, que existe um Dia Internacional da Caridade. Você sabe que dia que é? Sabe quando vai ser o Dia Internacional da Caridade? Exatamente daqui a um mês, dia 5 de setembro, Dia Internacional da Caridade. Mas eu sempre fico perguntando para mim, mas por que a gente tem que colocar um dia? Tudo bem, a gente faz isso porque é uma ênfase, é uma lembrança e tudo mais, mas a gente nunca deveria esquecer que o Dia da Caridade é todo dia, não o 5 de setembro. Sabe por que foi colocado dia 5 de setembro, o Dia Internacional da Caridade? Porque foi o dia que Madre Teresa de Calcutá faleceu. E ela é tida como uma referência em caridade. Obviamente, conhecemos os motivos, né? Conhecemos as ações desta freira, que dedicou décadas da sua vida a atender os carentes, né? Ela morreu no dia 5 de setembro de 1995, se não me engano. Alguma coisa assim. Deixa eu ver. Não, 1997. Dia 5 de setembro de 1997. Quando ela tinha 87 anos de idade. Então, a vida da Madre Teresa, ela foi assim, meio que acompanhando os passos também da ASA, né? Mas tem uma outra data, dia 20 de dezembro. A Organização das Nações Unidas separou essa data, 20 de dezembro, para ser o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Um pouquinho diferente, parece que elas se combinam, mas é um pouquinho diferente. Eles querem dar uma ênfase em você ser solidário à pessoa, ao humano. Você não desprezar as necessidades daquelas pessoas. Não negligenciar que aquele ser humano que está à sua frente ou diante das circunstâncias que se apresentarem, é uma pessoa carente, uma pessoa que precisa da graça de Cristo e também de atendimento. Então, 5 de setembro e 20 de dezembro, Dia Internacional da Caridade e Dia Internacional da Solidariedade Humana. A caridade e a solidariedade é algo que é um verbo que expressa, tem que exprimir uma ação, é uma ação prática, não tem como ser diferente nisso, tá? É o amor em exercício. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 17. 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17. Eu leio assim na minha Bíblia. Ora,
Aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu tenho repetido para as minhas igrejas que Deus abençoa você para você abençoar os outros. Essa é a motivação da bênção de Deus na sua vida. Bênção física, material, espiritual, todas as bênçãos de Deus para você é para que você transborde esse amor. E João está perguntando o seguinte: como é possível que você receber o amor de Cristo, o amor de Deus na sua vida, como é possível ele não transbordar? Como é possível que quando você vê o seu irmão padecendo necessidade, você fecha o coração? A conclusão que João chegou é que não é possível que o amor de Deus permaneça num coração desse. As pessoas vão se fechando cada vez mais, né? Vão se tornando cada vez mais egoísta, cada vez mais avarenta. E por aí vai. Esta é a ideia principal, é nós termos uma atitude de coração para seguir os passos de Jesus. Abra sua Bíblia também em Mateus agora, capítulo 14. Porque você pode sempre dizer assim: a Madre Teresa de Calcutá, né? Esta que dedicou parte da vida dela a viver na Índia, e nessa cidade, por isso, de Calcutá, né? E você pode pensar assim: não, isso é trabalho dela. Alguns transferem a responsabilidade para o governo. Olha que coisa, o governo não está atendendo os necessitados, o governo tem que atender essas pessoas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Em qualquer nível de governança, né? A gente sempre diz que eles têm essas responsabilidades. Mas olha que interessante, quando houve a multiplicação dos pães, aquele milagre da multiplicação dos pães, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13 até o 20, conta essa história da multiplicação dos pães e peixes. Mas tem um detalhezinho bem interessante ali, versículos 15 e 16, melhor. No versículo 15, você conhece bem a história, mas ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: olha a conversa particular aqui. O lugar é deserto e vai adiantada a hora. A recomendação dos discípulos: despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, eles comprem alguma coisa para comer. Resposta de Jesus, verso 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus está dizendo que solidariedade é uma responsabilidade minha, responsabilidade sua, toda nossa, como igreja. Jesus está dizendo o seguinte: tem pessoas necessitadas no contorno aqui, em volta, na geografia onde nós estamos inseridos como igreja. Jesus está dizendo assim: dá você de comer para essa pessoa. Não fica terceirizando a solidariedade. Algumas pessoas fazem isso. Por medo de se envolver, de transbordar o amor, ou de revelar o amor de Cristo para as outras pessoas, por meio dessas ações, prefere assim: não, eu vou pagar ali a Silvana ali, o departamento da ASA lá. Eu sei, todas as nossas igrejas, nós estamos envolvidos numa campanha de recolta. Os desbravadores se uniram aqui, anunciaram uma participação de recursos materiais, especialmente, né? Alimentos, roupas, brinquedos e outras coisas mais para o departamento. Mas não é assim que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você tem que dar de comer para aquela pessoa. Ou não necessariamente a comida, mas que você se sinta responsável por ser uma pessoa solidária, ok? Então, aqui está uma recomendação séria de Jesus, para ninguém fugir da responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele enfatiza para aqueles que têm recursos financeiros. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. A Bíblia, em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6.
versículo 17. Aliás, do 17 ao 19, está falando sobre quem tem mais condição financeira do que o outro. Tá? Exorta aos ricos, diz 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Quando eu era aluno de teologia, estava fazendo evangelismo, o seminário exige, numa das nossas matérias, o evangelismo público. E nós saímos da faculdade e vamos para alguma cidade. Eu fui para a região da minha associação de origem, a Norte Paranaense, e fui para uma cidadezinha, com outros 2 amigos, nós fomos fazer evangelismo naquela cidade. Estava visitando alguns comércios ali, porque a gente tinha armado uma tenda enorme, muito grande, maior do que essa igreja, a capacidade de receber pessoas. As pessoas estavam achando que era um circo, alguma coisa, e a gente estava indo de casa em casa para fazer convites, e eu estava, na minha geografia reservada para mim lá, eu estava visitando alguns comércios. E entrei então, estava conversando com um senhor, e me apresentando e falando sobre o propósito da nossa programação. A gente ia ficar 3 meses naquela cidade, fazendo uma programação especial, né? Em determinado momento chegou um menino, visivelmente carente, né? Ele tinha roupas bem surradas, e aí ele pediu para mim um dinheiro, pediu esmola, né? E, assim, eu dei sei lá, eu não lembro os valores da época lá, isso foi uns dias atrás. Mas eu dei um valor como se fosse assim, R$5 para ele. Ele agradeceu e ele também pediu para o dono do estabelecimento comercial onde eu estava. Eu estava aqui, o menino ao meu lado, um balcão aqui, e o proprietário da loja era a maior loja de autopeças daquela cidade. Estava ali, do outro lado. Ele pediu, e aí o funcionário, aquele senhor, o dono da loja lá, ele pegou um bolo assim de dinheiro, e ele estava assim, ó. Eu fiquei vendo assim, parece que ele estava folheando assim, ó. Anota 50, 50, 50, 50, 50, 50, depois 20, 20, 20, 20, 20, 20. Eu falei assim, se esse homem quiser, ele resolve a vida desse menino agorinha. E aí foi 10, 10, 10, 10. Eu falei assim, até onde ele vai chegar? Se ele vai chegar lá num centavo lá, o que ele vai fazer, né? E ele deu uma oferta boa para o menino, bem maior do que a minha oferta. O menino ficou tão, talvez assim, ele ganhou a semana com aquela oferta, né? E ele disse assim, muito obrigado, senhor, Deus lhe pague. E o menino estava emocionado mesmo. Eu levei um susto, porque na hora assim, o quê? O patrão lá, né? O quê? Você é louco, menino? E ele saiu, e eu, ué, o que está acontecendo? E ele saiu de trás do balcão, deu a volta, e veio onde estava o menino, tomou o dinheiro de volta, colocou no bolso e falou assim, não tem vergonha na sua cara, não? E eu que queria falar do amor de Jesus para aquele homem, fiquei pensando, e agora, como é que vai ser isso, né? Tem vergonha na sua cara, não? Fica fazendo conta para Deus pagar? Deus lhe pague. Tem vergonha, não? Onde é que Deus vem, desce e traz dinheiro aqui no meu caixa? Aí eu fiquei chocado, né? Eu não ia esperar uma reação como essa, tão forte assim, né? Uma rejeição tão forte, porque o menino falou, Deus lhe paga. Eu falei, está fazendo conta para Deus pagar? Deus não vem pagar aqui, não. E tomou realmente o dinheiro de volta, colocou aquele volume grosso assim no bolso, e falou assim, Deus não vem trabalhar aqui para mim, Deus não coloca dinheiro no meu caixa aqui, não. O meu Deus, ele fez assim, o meu Deus é esse aqui. Esse Deus aqui dá educação para os meus filhos, eu compro roupa para mim, é com esse Deus aqui que eu consigo fazer as viagens, é com esse Deus que eu como. Ora, aí falou uns impropérios para o menino lá, o menino saiu envergonhado.
E eu também, né? Porque eu ia convidar ele para falar, para assistir agora a conferência, falar sobre Deus, falar sobre o amor de Deus e tudo mais, né? Bom, enfim, o convite foi dado, né? Ele acabou não aparecendo mesmo, porque na prática ele realmente acreditava que o Deus dele era o dinheiro, era a posse, e ele tomava tudo aquilo como certo, né? E então aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 17 a 19, tem essa exortação que o apóstolo Paulo faz. Não guarda só para você, guarde tudo bem para o futuro e tal, para o seu aprazimento, mas não esquece o seguinte, foi Deus que proporcionou tudo isso para você. Pratica o bem. Não é pecado ser rico, mas Paulo diz o seguinte: se você quer ser reconhecido, seja reconhecido por isso, rico de boas obras, de caridade. Jó foi alguém que cumpriu esse princípio de Deus aqui. Olha lá o livro de Jó. Abra sua Bíblia em Jó, o capítulo 29. Livro de Jó, o capítulo 29. Versículos... Na verdade, o capítulo inteiro, Jó está lembrando o estado feliz que ele estava antes das chagas, antes da doença, antes de todas aquelas tragédias, de morte, de perdas e lástimas, uma tremenda lástima e dificuldade que estava acontecendo na vida dele ali, né? Mas no versículo, especialmente nos versículos 12 e 13, ele fala, quando ele tinha aquelas posses, o que ele fazia com ela? Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Verso 14, eu me cobria de justiça, e essa me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo. Dos necessitados eu era pai, até as causas dos desconhecidos eu examinava. É muito fácil você ajudar os seus amigos, pelo vínculo de amizade e compromisso que vocês têm. Mas você ajudar um estranho, Jó disse, até o desconhecido, o caso dele eu examinava. Até o desconhecido. Jó cumpria essa ordem. E vamos agora alguns textos para frente. Davi, no Salmo 41, ele conta os benefícios de eu e você sermos solidários. Ao pensarmos então que completamos 96 anos, estamos seguindo os passos de Jesus, saibamos que ao andar nos passos de Jesus, nós temos benefícios em sermos solidários. Salmo 41, versículo 1 e 2. Bem-aventurado, e você já sabe, bem-aventurado quer dizer feliz, né? Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição de seus inimigos. Por duas vezes, nesses dois versos aqui, o salmista está falando sobre a felicidade. Ele está dizendo, bem-aventurado, você é feliz quando você ajuda o necessitado. Porque você reconhece que Deus te abençoou para você abençoar outras pessoas. E uma das consequências de você ser solidário é que Deus preserva a sua vida e Ele é mais explícito, Ele faz você uma pessoa feliz aqui na terra. Quando eu era adolescente, eu me deparei com um texto em que Deus estava, no Antigo Testamento, Deuteronômio, está falando sobre várias leis. E Deus tinha várias leis para que as pessoas pudessem viver em sociedade, devidamente. E tem uma das leis que era a lei a respeito dos pobres. A primeira vez que eu li, começa o verso dizendo assim, pois sempre haverá pobres entre vós,
Ah, já parei de ler. Já fiquei irritado com Deus. Adolescente, né? Que estupidez é pensar alguma coisa que Deus não sabe o que está fazendo, né? E na minha audácia eu falei assim, Senhor, não é possível, Senhor. Tem coisa errada. O Senhor não podia dizer que sempre haverá pobres em nosso meio. O Senhor tem que dizer, todo mundo vai ficar rico. E isso é bom. Aí o texto continua dizendo, sempre haverá os necessitados, mas quando houver um necessitado em seu meio, você livremente vai abrir as suas mãos. Então, a Bíblia fala do mão de vaca lá, mão fechada, né? Livremente abrirá as suas mãos ao necessitado enquanto ele estiver ali. E foi ali que eu comecei a compreender que Deus, Ele me abençoa para que eu possa abençoar os outros. Esse é um princípio. Sabe por quê? Porque se eu não for ensinado, e Deus quer me ensinar isso, a compartilhar com quem não tem, eu me torno egoísta, avarento. Tudo é meu, 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 meu. Armand Watt é muito explícita em dizer que na sabedoria divina ele instituiu os dízimos para que eu e você não fôssemos egoístas. Deus não precisa do meu dinheiro e do seu, sabe por quê? Porque tudo é dele. 100% é dele. A prata e o ouro a mim me pertence, diz o Senhor. Tudo é dele. Mas na sociedade que você faz com Deus, ele diz, você fica com 90 e devolve só 10. Primeiro ele está testando se eu realmente confio nele, integralmente. Mas ele também está me ensinando na devolução dos dízimos e das ofertas, a eu não ser egoísta, avarento. Ok? Então, o salmista está dizendo que tem benefícios sermos solidários. Quando você olha para 1 Coríntios 13, aquela descrição sobre o amor, fala o que o amor é e o que o amor não é, para você não confundir, então, essas palavras. Eu disse que tinha 3 palavras que me vêm à mente: caridade, solidariedade e amor. Se a Bíblia declara que eu podia falar a língua dos anjos, e Paulo ainda descreve o seguinte: se eu fosse tão voluntário assim, e mesmo, ele diz assim, mesmo que eu tivesse dado tudo aos pobres, mas se eu não tiver amor, nada seria, nada valeria. Então, as nossas ações, ao seguir os passos de Jesus, elas têm que ser permeadas com amor. Sabe por quê? Porque algumas pessoas, elas podem fazer caridade sem amor. Tem gente que faz caridade, sabe por quê? Porque quer abater no imposto de renda. Só isso. Tem gente que faz caridade porque quer aparecer mesmo. Porque tem outras motivações. Você sabe que os Mormons, eles são reconhecidos como os mais caridosos do mundo. Sabia disso? Eles têm uma motivação religiosa para eles. É que eles creem numa outra encarnação. Então, na doutrina, no pensamento deles, quanto mais eu atender o necessitado aqui, mais rico ou melhor eu vou ser na outra encarnação. Eles têm uma motivação, eles fazem isso porque eles estão pensando nele, não no necessitado. Se tiver um bêbado na sarjeta lá, suponho que eu e você, como adventistas, nós vamos passar a ver aquela situação, e pode vir à nossa mente o seguinte: olha a degradação da raça humana. Olha o que o pecado faz com o ser humano. E eu preciso fazer alguma coisa para restaurar a imagem e semelhança dessa criatura aqui ao Criador. E vou tentar ajudar. Um mormon, ele vai pensar assim, esse aí no passado foi um cachorro, por isso que ele está jogado aí no chão. E eu não quero ser igual a ele, então eu vou dar um dinheiro aí para essa caridade aí e tal, porque na outra encarnação eu quero ser melhor. Então não confunda as ações sociais de caridade, de solidariedade, sem amor. Não é isso que a Bíblia está pedindo. Você está em Salmos? Dá mais uma página, algumas páginas para frente. Provérbios capítulo 29. Temos só mais esses 2 textos aqui. Provérbios capítulo 29.
Olha o versículo 7. Deus está dizendo que você tem que se preocupar sim com isso. Você tem que dar apoio ao departamento da ASA, você tem que se preocupar com as ações que a ASA em todo o mundo está fazendo, desenvolvendo. Verso 7, Provérbios 29, verso 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. É quando a gente está terceirizando, né? Não quero me envolver com isso. Você já está envolvido até o pescoço. Se Jesus derramou bênção na sua vida, você tem que compartilhar as bênçãos. Tá? Então, o justo, ele vai sempre procurar saber como vai poder atender melhor o necessitado. Olha o verso 14 também. Agora, está falando do ente público. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Deus também olha para aquele governante que está atento às necessidades de seu povo. Tá? Então, eu tenho uma responsabilidade pessoal. Deus também vai cobrar dos governos ao terem condições que deveriam fazer o que deveriam fazer. Vira só uma página, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 8 e 9. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abra a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. E lembremos então, que todas as vezes que o Senhor nos der a oportunidade de compartilhar, de transbordar o amor e as bênçãos que Ele deu para mim e para você a uma outra pessoa, nós estamos fazendo o trabalho de Cristo. A ASA e a ADRA, especialmente, gostam de Mateus 25. É um texto básico para esses dois departamentos. Quando Jesus está entabulando a conversa com os discípulos, disse, olha, eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com frio, você me aqueceu, eu estava preso, você foi me visitar, estava com sede, você me deu de beber. E os discípulos, mas Senhor, onde é que a gente te viu assim, nessa condição? E aí então Jesus disse, todas as vezes que você fez a um desses meus pequeninos, você fez isso para mim. Toda vez que você demonstra solidariedade, você está fazendo isso para Jesus. Você está se misturando com o povo. Você está atendendo às necessidades. Você está ganhando a confiança dessas pessoas. E aí então depois você pode dizer, como Jesus dizia ao seu auditório, aos seus ouvintes, segue-me. Que tenhamos o privilégio de seguir Jesus, praticando a caridade com amor, nada em troca. E no começo, quando eu falei que no dia 5 de setembro é o Dia Internacional da Caridade, eu destaquei 5 frases dessa Madre Teresa de Calcutá. E é muito interessante. Ela diz assim, 4 frases. Há muitas pessoas no mundo morrendo por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. A Madre Teresa, ela diz o seguinte também, se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Você não tem que questionar ou julgar por que a pessoa está naquela condição. Nosso trabalho é reerguê-la à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos, ela diz ainda, nós podemos curar as doenças físicas com a medicina, mas a única cura para a solidão, para o desespero e para a desesperança é o amor. Com essas frases e com as ações que ela tinha, recheadas de amor, em 1979 ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É possível que algumas pessoas não vão reconhecer as suas ações solidárias. Pode ser que você não ganhe um Prêmio Nobel da Paz. Mas você está em paz, com Deus e com seus semelhantes. Você está fazendo a vontade de Deus. A última frase que eu selecionei aqui, de várias delas, é a seguinte. Ontem se foi. O amanhã nem chegou ainda.
Nós temos apenas o hoje. Comecemos. Era assim que ela dizia. A gente só tem o hoje. Comecemos hoje a fazer caridade, a fazer solidariedade, a envolver a igreja, todos nós, nesse departamento. E que sejamos um canal de bênçãos para quem precisa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a igreja. Parabéns à ASA, que completa 96 anos, ao departamento dessa igreja. Que todos nós encontremos oportunidade de transbordar o amor e a graça de Cristo a quem estiver ao nosso redor. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima ocasião. Vou me dirigir ao meu distrito. Já foi complicado vir aqui, né? Está todo mundo enciumado lá, mas agora eu vou lá atendê-los também. Vamos ouvir. Som. Pés cansados, sobre os ombros, peso de uma vida inteira. Vejo que sozinho já não posso andar, já não tenho forças pra seguir. No horizonte, quase se apagando a luz da esperança. No meu coração anoiteceu, mas eu sei que o sol de novo irá brilhar. Eu não estou só, não consigo ver, mas sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver tua forte mão aqui a me amparar, a me socorro em meio às lutas. Eu sei que estás aqui, Deus, e sempre vais estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas, ainda que eu não veja. Eu sei, estás aqui, Deus, estás aqui, Deus.
ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver tua forte mão a me amparar. Tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta. Em meio aos lutas, eu sei que estás aqui. Sempre vais estar. Teu nome traz vitórias, batalhas são vencidas. Ainda que eu não veja, eu sei que estás aqui. Estás aqui, estás aqui. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, teus braços me sustentam. Eu sei que estás aqui. Ainda que eu enfrente os meus maiores medos, teu amor pra sempre vai estar aqui. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, teus braços me sustentam. Eu sei que estás aqui. Ainda que eu enfrente os meus maiores medos, teu amor pra sempre vai estar aqui. Teu amor pra sempre vai estar aqui. Eu sei que estás comigo. Tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta. Socorro em meio às lutas, eu sei que estás aqui, Deus, e sempre vais estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas. Ainda que eu não veja, eu sei que estás aqui, Deus. Eu sei que estás aqui. Estás aqui. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, teus braços me sustentam. Eu sei que estás aqui. Para você não ficar em dúvida, é Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 11, a lei sobre os pobres, tá bem? Destaco a frase, me chamou bastante atenção a frase desta canção: eu nunca estive só. Quando você se propõe a atos solidários, anjos estão indo com você. Fique em pé, eu queria orar com você, me despedir em oração, pedindo que Deus abençoe o segundo momento de adoração da igreja, uma boa escola sabatina para todos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por falar ao nosso coração e nos instruir da Tua vontade para sermos homens e mulheres melhores, caridosos, solidários, mas com amor. O amor que Cristo derramou em nossa vida é o amor que nós queremos transmitir aos necessitados, às pessoas que estão ao nosso redor. Usa-nos para o cumprimento dos Seus propósitos aqui nessa terra. Permita que
este departamento da Ação Solidária Adventista nessa igreja tenha lindos frutos para o teu reino. E abençoe a todos nós, particularmente, como pessoas, como candidatos aos céus, como solidários nessa terra. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.